Feliz ano novo, estamos em 2026 e para esse ano eu preparei a parte 2 desse compilado dos melhores insights do PandaCast em 2025. E o melhor de tudo, você já vai começar esse ano com as melhores coisas para você aplicar no seu negócio no DR, com Nutra nos Estados Unidos, infoprodutos, Nutra na Europa, em qualquer coisa que você consiga aplicar na tua operação, você vai encontrar aqui na parte 2 do PandaCast. Então já comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque esse ano de 2026 promete ser um dos anos mais incríveis do mercado digital e eu quero ter você aqui junto comigo. O que você vê que vai dar certo daqui pra frente e o que você vê que já não está dando mais certo? Cara, primeiro vamos falar de mecanismo. Eu acho que a primeira coisa, o mecanismo ele tem que ser... A escolha ela tem que ser muito certeira, senão a tua oferta ela vai flopar de início. Então a pessoa precisa acertar no mecanismo de problema. O que seria isso? É a crença daquele mercado do porquê que tá sofrendo o problema. Então do porquê que eu tô gordo, do porquê que a minha glicose tá alta. Então a gente precisa fazer uma pesquisa primeiro para identificar qual é a mensagem que aquele público tá consumindo. Como é que a gente faz essas pesquisas? Cara, mineração. Então, se a gente assiste as VSLs que estão escaladas, a gente consegue ter base do que o pessoal está usando de problema. E como é que a gente acha a solução ali no caso? Também é a mesma coisa, com base na mineração. Então, a primeira coisa é a pessoa acertar no mecanismo. Então, ser muito certeiro ali na escolha de mecanismo. E o que o pessoal precisa entender também para fazer uma boa modelagem é entender toda a estrutura da VSL, né? Quais são os blocos da VSL e do que a gente precisa trocar ali e tal, para de fato ser uma modelagem e não ser um plágio, né? E qual foi o principal fator que fez você sair do Info para ir para Nutra? Maior escalabilidade. Vários amigos meus entraram antes. Por exemplo, o Felipe Ferreira, que veio aqui, que já faturou acho que 60, 70 milhões aí com o Nutra. Eu acabei vendo que o meu esforço para vender Nutra, ele é muito menor comparado ao Info. Por quê? Principalmente ticket médio. Meu ticket médio de Nutra, hoje ele é R$1.400. Cara, de Info não batia R$230, R$240. Então é completamente diferente. Tendo essa escalabilidade, a gente consegue ter margem maior ali no caso. E isso você diz a nível global, não Brasil. Exatamente, global. Brasil não vendo mais, faz tempo. Antes de falar de criativo, de landing page, de VSL, de integrações, de estrutura e até copy, qual que é o principal ponto de partida para a pessoa construir o produto dela sendo um nutracêutico, por exemplo, que vai ser o nosso foco principal aqui na conversa? Como assim? Antes de idealizar de criação de um Nutra, o que você pesquisa? Qual é a dor? Qual é o big nicho? Porque a gente vê, tem big nicho de relacionamento, tem big nicho de saúde, sei lá, sexual, tem big nicho de emagrecimento. Dentro desses big nichos, como que você faz uma mineração, uma busca do que potencialmente pode dar muito resultado? Eu acho que primeiro, assim, eu não sou muito fã daqueles nichos inexplorados. Eu acho que a pessoa ela já tem que ir nesses big nichos. Aí, esses big nichos, eu acho que pra mim, que eu tô vendendo Nutra, e basicamente 90% das nossas vendas são Estados Unidos, a gente precisa entender o que mais escala lá. E quais são os nichos que mais escalam lá? Emagrecimento, saúde masculina, quando eu digo saúde masculina, impotência, por exemplo. Diabetes escala bastante também. E dores no geral. O que seria dores? Cara, dor articular, dor neuropática, dor nas costas, escala muito bem. Então, acho que a pessoa primeiro ela precisa escolher um desses nichos. Aí, como ela acha as ofertas que estão escaladas, é através de mineração. Então, o que eu gosto muito de fazer? Lá na biblioteca de anúncio, ao invés da gente pesquisar por palavras-chave amplas, que geralmente o pessoal ensinava, tipo receita, tipo 2, receitinha, cara, isso aí vai dar tipo 50 mil resultados da biblioteca, você vai ficar 2 meses, ele não vai achar nada que presta. O que eu recomendo? Pesquisa primeiro por mecanismo de problema, que é aquilo que a gente já falou antes, é a crença do porquê que eu sofro o problema. Por exemplo, falar de dor nas costas não, falar de emagrecimento que eu tô mais habituado. Tem, por exemplo, o mecanismo de problema da termogênese, que é a temperatura corporal, e o de microbiota. O que tá mais em alta nos Estados Unidos? Tem oferta dos dois. Como eu sei isso? Através da mineração nativa. Então, vendo as VSLs, eu consigo identificar o que o pessoal tá usando ali de problema. E outra coisa legal também, na parte da Amazon ali, que é o maior marketplace do mundo, eu consigo entender o comportamento de compra do meu público. Então, se eu for lá na parte de livros, em nutrição, eu consigo ver o que o público mais consome também. Então, primeiro achar o problema ali e fazer as pesquisas na biblioteca a partir do problema. Então, a gente pode afirmar que o público comprador desse tipo de produto é um público muito mais consciente, né? É um público que lê, é um público que é mais... Como que eu posso dizer? É uma pessoa mais intelectual. Sim. Digamos, né? Então, principalmente, a gente está falando de um ticket médio um pouco mais alto. Isso também inclui custos muito mais altos se a gente está falando de vender em um país que paga em dólar. Então, o que você indicaria para a pessoa que está começando hoje, quer rodar Nutra, ela é crua no mercado,
pro cara que às vezes tem experiência em outras áreas, mas ele quer entrar no Nutra agora, o que você indicaria para esse cara? E principalmente, qual o direcionamento que você daria? Começa no Brasil, começa lá fora, tem a análise aqui de métricas muito bem resolvidas, busca nichos X, o que você direcionaria até mesmo pro Gabriel se estivesse começando agora? Eu começaria 100% hoje como afiliado. A primeira coisa é que a pessoa precisa achar bons produtos para se afiliar, né? O que são bons produtos? Cara, um CPA de $140, por exemplo, é um produto bem legal. Eu acho que não vale a pena, por exemplo, a pessoa começar como produtor. Porque, cara, tem toda... Por exemplo, né, eu vou começar agora. Se eu começar agora, eu não sei nem criar oferta. Então, como é que eu vou ser produtor? Porque eu vou ter a logística, eu vou ter reembolso chargeback, que o afiliado não tem, e já é uma parte legal. Então, pô, eu posso agressivar na oferta, eu ganho CPA, eu não tenho reembolso chargeback. Então, primeiro eu começaria como afiliado. E eu só trabalharia, na verdade, na boa criação de ads. Então, anúncios muito bons, levando para uma pré-sell e depois para a VSL de um produtor, mas não é qualquer produtor, né? Por exemplo, não pegaria aquelas VSLs que dá para se afiliar de qualquer jeito lá na Buy Goods ou na ClickBank, que são abertas. Precisaria achar um bom produtor para ter uma VSL um pouco mais agressiva, ganhar mais comissões. Eu acho que o melhor caminho hoje é começar como afiliado. E aí, para essa parte de criação de criativos, a gente tá falando de nichos que são um pouco mais sensíveis dentro das diretrizes do Facebook ali. Então, o que você indica para a pessoa não ter várias contas de anúncio bloqueada? Ou até mesmo, existe uma forma de fazer os anúncios white converterem muito bem para uma VSL? O que você indica e o que você faz hoje? Não, até existe alguma forma de ter anúncios mais whites, mas assim, sendo sincero, a gente não tem nada de white nos nossos anúncios. O que eu recomendo? Para a pessoa começar, ela precisa ter bons ativos. O que seria isso? Cara, uma BM com gasto antiga. O que é uma BM com gasto antiga? Ela é abaixo de 2021 e tem pelo menos 100 mil de gasto. Pô, é um ativo bom, uma BM boa. Então, eu acho que isso que manda hoje no mercado são bons ativos e não muito se preocupar com a copy do criativo, entendeu? Claro que tem coisa que, pô, impossível falar, impossível mostrar no criativo. Mas dá para provar criativos blacks com esses ativos de qualidade. Acho que eu recomendo muito mais isso do que ficar focado em ter anúncios mais white, por exemplo. E agora, saindo dessa parte do criativo, qual que é a próxima etapa que a pessoa vai? Vamos seguindo esse caminho. Falamos da cópia, a estrutura e a criação. Agora entramos na parte do criativo. Após o criativo, teve o clique da pessoa, ela cai numa pré-sell ou ela cai direto na landing page? Tem duas possibilidades. Eu vejo que nichos de público mais velho, tipo dor nas costas, dor neuropática, eu acho interessante ter uma pré-sell para qualificar um pouco o público. Agora, nichos como de emagrecimento, por exemplo, eu nunca testei pré-sell, nunca utilizei pré-sell. Então, acho que é teste. Vale a pena testar, mas aqui com a gente não funciona tão bem assim. Mas vale o teste, com certeza. Tem algum exemplo que você pode dar pra galera do que seria a pré-sell, tipo, explicando? Assim? Pré-sell, na verdade, pode ser em formato notícia só para qualificar um pouco o público. Então, na verdade, o que pode acontecer, né? Por exemplo, pode a pessoa ir do teu criativo para a página de vendas e muitas vezes ela não vai apertar o play. Então, isso deixa o nosso play rate lá no VTurb baixo. O que daria pra gente fazer para aumentar um pouco o play rate? Aumentar o nível de consciência do público. Então, ter uma notícia ali que aumenta o nível de consciência, ela já vai entender sobre o que se trata. Até porque, muitas vezes, no criativo... Cara, se a pessoa pegou o teu criativo na hora, chamou a atenção, clicou, ela nem sabe o que tá sendo ali, entendeu? Ela não teve uma prévia do que vai acontecer ali no teu VSL. Então, é interessante utilizar pré-sell nesse caso. Você cria a conscientização daquele assunto. Exatamente. E tipo, você deixa fresco na cabeça dela o que ela vai ouvir. Então, eu achei muito legal isso daí também. E o bom é que o pessoal tá muito vidrado, até falei com você no off isso. Muita gente acha que VSL é só para infoproduto e nutracêutico. Não, dá para ser usado até no seu e-commerce. Se você tiver uma loja de um produto só, você consegue fazer, sabe? E no caso, o Nutra, a gente pode comparar com o Drop, porque você não cuida da logística, você não cuida... Na verdade, você tem um dropshipping de produtos encapsulados muitas vezes, ou de consumo em pó, mas são produtos que entram como suplementos alimentares. E ali dentro do nutracêutico, beleza, a gente entrou nessa parte pré-sell, agora vamos para a parte da VSL, onde a gente entra... com certeza com a parte da copy. O que seriam esses blocos da copy que você citou e quais são os pontos que você vê que são muito importantes a nível de detalhe técnico dentro de uma VSL? Tá, na verdade a VSL ela tem 7 blocos, né? Que a gente fala que é a lead, a história, o mecanismo, construção de produto, oferta, fechamento e FAQ. O que a pessoa precisa entender? Cada bloco específico. Então, por exemplo, a lead. O que é a lead? A lead é o começo da VSL. Quando a gente faz uma oferta nova, ela sempre sai com 3 leads diferentes e pelo menos 30 ads. Aí essas 3 leads diferentes, a gente sempre faz elas totalmente diferentes mesmo. Por quê? Se eu ter 3 leads, por exemplo, meio que parecidas, o meu teste AB vai ser meio cego. Porque vai ter muita venda parecida e a gente vai ficar muito tempo nesse teste AB. Então o que eu geralmente faço? 3 leads completamente diferentes. Mas o que é a lead? A lead é o começo da VSL
E ela é tudo que é antes da nossa apresentação. Então, quando eu entro para minha história de fundo, que a gente chama, background story, é quando o especialista se apresenta. Então, quem ele é, as credibilidades que ele já tem, quem ele já emagreceu, o estudo que ele tem e tudo mais. Depois da minha história de fundo, a gente passa para a história emocional. O que é a história emocional? Ele vai contar a história de alguém. Então, por exemplo, a minha maior motivação por ter descoberto isso foi ver a saúde da minha própria irmã sendo destruída a cada dia que passava. Ele vai contar a história da irmã dela. Depois da minha história emocional, eu passo para minha história de descoberta, que é como eu descobri o método. Aí pode ser uma pesquisa, um artigo científico, uma viagem que ele fez para algum lugar e descobriu um método novo e tal. Depois da minha descoberta, a gente entra pro bloco de mecanismo, que na verdade eu vou contar a minha pesquisa, então a minha descoberta. Primeiro eu falo o problema que a pessoa tem, então no caso de emagrecimento, microbiota. Depois eu posso falar a minha solução, então mecanismo único de problema, solução. Depois eu parto para minha construção de produto, que é basicamente quando a pessoa propaga o método e a gente vai falar ali, construir um pouco o produto para ir pro bloco de oferta, apresentar de fato o produto. Tem os depoimentos e tudo mais, depois para o nosso fechamento, que é onde está o nosso pitch, e por último o FAQ, que são as possíveis dúvidas. O que eu gosto de fazer? Quando eu vou modelar uma copy, geralmente o que eu aproveito é o mecanismo. A estrutura em si, geralmente eu troco ela inteira, mas eu reaproveito ali o mecanismo, que para mim é o que tá vendendo, é o mecanismo, no caso. O cara tem ali seus 5, 10 mil reais, quer entrar no nicho de emagrecimento. Porém, é um nicho que a gente sabe que tá totalmente validado. Sim. É uma coisa que sempre vai dar certo, existe uma recorrência. Mas, beleza, ele vai entrar no nicho que a gente sabe que vende. Mas ele não pode reinventar a roda. Mas ele pode reaproveitar e criar a originalidade dele pegando Sim. coisas de vários produtos. O que você acha que esse cara precisa fazer para se destacar, de fato, para conseguir ter esses resultados astronômicos, igual literalmente uma parcela da galera que sai daqui do Brasil e vai para lá tem? O que eu penso hoje que é o mais difícil em copy não é a parte da persuasão do mecanismo, não é a parte da oferta, porque a oferta você vê que tem muitas pessoas vendendo o mesmo tipo de produto. Nutra, não vai mudar muito. A fórmula vai mudar, beleza, mas sei lá, é cápsula ou é gotas, o mesmo tipo de produto, sabe? Mesmo formato ali. O que é mais difícil hoje em dia não é a persuasão, não é a oferta nem nada. É chamar a atenção das pessoas. É pegar essa atenção. Por quê? As pessoas estão totalmente dispersas hoje, sabe? A confusão é muito grande. Então, a pessoa tá assistindo TikTok, ela tá vendo Reels no Instagram, ela tá vendo vídeo no YouTube. Pra você conseguir parar ela e fazer ela prestar atenção em você é a coisa mais difícil que existe, entende? É por isso que, sei lá, influenciadores aí que tem milhões de seguidores, né? Eles têm um poder muito grande nas mãos, porque eles têm a atenção das pessoas. Isso é a coisa mais valiosa que existe, né? Você vê a menina lá não sei se você viu, do avião, que ficou famosa aí e tal. É justamente isso, ela conseguiu chamar a atenção, todo mundo tá prestando atenção nela, sabe? Isso daí é a coisa mais difícil, entende? Você vê o anúncio que ela fez pro Magazine Luiza, ela, cara, nem é bom, ela não sabe nem falar direito, sabe? Mas todo mundo tá prestando atenção nela. Então, isso eu vejo é a coisa mais difícil hoje. Então, quem consegue pegar a atenção das pessoas tem uma vantagem imensa nesse mercado, porque eu acredito que não é a persuasão que é o diferencial hoje, não é a oferta, é a parte inicial da venda ali, do seu funil de vendas, da sua lead, dos seus criativos. É essa boca do funil que é o diferencial. E como que a gente faz isso, né? Tendo um hook, um gancho muito curioso, muito interessante, que vai fazer a pessoa parar tudo que ela tá fazendo e prestar atenção em você. Então, isso eu vejo que é o maior diferencial hoje, sabe? Trabalhar nesses hooks, nesses ganchos, essas coisas interessantes, talvez uma história curiosa, talvez uma promessa curiosa, algo bem forte ali pra chamar a atenção dessa pessoa, sabe? E pro pessoal que tá de casa, pra contextualizar vocês, por exemplo, a pessoa tá rodando ali o Reels, no caso, ou até outra plataforma ali, o Facebook, o que for, e aí, por exemplo, vê o vídeo lá. Você não sabe o que vai acontecer no final desse vídeo. Então, tipo, você cria o gatilho de escassez, ou, por exemplo, 3 formas de você queimar gordura mais rápido. Sei lá, alguma coisa assim. Mas a base de teste tem que ser imensa, né? Até você encontrar o que funciona pra você conseguir modelar e fazer as variações, né? Sim. Eu fazia isso há uns anos atrás. Não sei se ainda é assim, essa estrutura, né? Sim. E eu vejo que, tanto nessa parte falando de teste agora e custo inicial, as métricas sempre vão ser as respostas pra gente conseguir impulsionar o criativo certo, a campanha correta. O que você vê hoje que é um direcional? Por exemplo, rodou, você fez uma base ali de 10, 20 criativos. Quanto que você testa ali por semana ou por mês? O que é o criativo que te diz, de fato, qual que é o que deve ser escalado, como você otimiza suas campanhas e qual que é o time rate que você pega ali entre qual que você otimiza, quanto tempo que você fica vendo para você otimizar essas campanhas? Perfeito. Cara, hoje o teste criativo para uma oferta, por exemplo, uma oferta nova, a gente vai acabar de lançar. A gente
faz 25 criativos pra ela. Certo. Esses 25 não são 25 criativos novos, são 5 criativos, 5 corpos, o script inteiro, com 5 inícios diferentes. Aí no total dá 25, entende? Aí são 5 variações com 5 inícios diferentes, né? 5 aberturas. E essas aberturas são os hooks, né? Que é o gancho que vai pegar a atenção da pessoa. Então a gente testa coisas bem curiosas, bem chamativas, tanto na copy quanto na edição. A imagem também tem que ser bem chamativa para pegar essa pessoa. A gente joga isso para teste. Esse teste, geralmente ele leva ali 2, 3 dias para cada criativo. A gente gasta mais ou menos um ticket ali do produto para cada criativo. Depois desse teste inicial, os criativos que saem em venda, a gente joga para uma pré-escala, sabe? Ou seja, a gente vai colocar mais verba nele e vai ver se ele vai aguentar. Muitos ali já não aguentam, morrem e beleza, a gente descarta eles, mas muitos aguentam. E aí a gente já joga para uma escala um pouco mais forte, sabe? E assim vai aumentando. Tudo depende do quanto o criativo vai aguentar. Tem criativo que vai vender 10 mil reais por dia, tem criativo que vai vender 100 mil reais por dia. Então a gente sempre está em busca desses bons criativos. E uma forma que a gente usa para otimizar isso é, assim que você tem um criativo campeão, a coisa mais valiosa que existe em um criativo é o ângulo dele. O que é o ângulo? É o tema central daquele anúncio. Então, se um criativo de emagrecimento, por exemplo, se você quer emagrecer, pare de fazer dietas. É um ângulo contrário, entende? É um ângulo controverso ali. A pessoa, como assim pare de fazer dietas, entende? Eu chamo a atenção dela. Se eu sei que aquilo funciona, eu vou arrumar 50 formas diferentes de fazer aquele mesmo ângulo, só que talvez com atores diferentes, lugares diferentes. Mas falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Chega de dieta se você quer emagrecer. Exato. Você falou a mesma coisa, só que mudou. Exato. Ou talvez colocando mais especificidade, entende? Se você quer emagrecer, continue comendo doces, sabe? Então você pode ir criando essas micro variações ali no hook, porque são coisas que já funcionam, já são validadas, e aí você coloca isso em formatos diferentes, sei lá. Um é uma atriz falando no podcast, outro é uma atriz andando na rua, assim, outro é uma pessoa dentro do carro, sabe? E aí você tem, esse criativo vira 50, vira 100, e você consegue escalar muito mais esse criativo por causa dessas otimizações. Basicamente, otimização de hook, pegando o que funciona, colocando cenários diferentes, atores diferentes e assim por diante. Sabe? E até eu parei pra pensar assim, por exemplo, a menina chega e fala assim, gente, eu descobri o segredo que vocês não precisam, mentiram pra você a vida inteira. Tipo, aí fala assim... Perfeito. É isso mesmo. O negócio é achar formas diferentes de passar aquela mesma mensagem. A mensagem é um negócio controverso. Então, como que você consegue? Aí você pode usar o negócio dos doces, você pode usar, por exemplo, pare de correr na esteira se você quer emagrecer. Então você usa esteira, aí você pode usar um monte de coisa, sabe? Mas tem muita abertura ainda. Sim. E claro, além de validar esse teu criativo e tudo mais, eu vejo muita gente que pergunta pra mim, Felipe, eu não sei quando usar pré-sell ou quando testar com ou sem pré-sell antes da minha VSL. E é uma dúvida que tá sendo muito recorrente, porque o pessoal que é de e-commerce e tá indo pro Nutra, não tinha uma pré-sell pra fazer. Sabe? Sim, então. Então, o que você vê de opção? Qual que é o comparativo, se você usa ou não usa? Cara, pré-sell, ela serve pra qualificar a pessoa, pra ela chegar na sua VSL mais quente, mais preparada ali. Então é bom, geralmente aumenta a retenção, muitas vezes aumenta a conversão também. Então é um negócio que é válido testar sim. Tem momentos que eu uso pré-sell, tem momentos que eu não uso. Por exemplo, quando eu comecei no mercado americano ali, que a gente começou a escalar, que era abril mais ou menos, a gente usava pré-sell em tudo. Hoje em dia a gente não usa pré-sell em nada. Mas você faz um AB pra testar. Faz um AB, exatamente. O mais importante é esse AB, sabe? Porque esse AB vai te mostrar se ela tá importando. Tem nichos que importam mais, tem nichos que importam menos, sabe? Então, a melhor forma de descobrir é fazendo um AB e vendo ali o que a sua oferta mesmo vai dizer, sabe? Ela vai te dar a resposta. E eu vejo que até nessa parte da pré-sell, pra contextualizar vocês, a pré-sell é como se você pegasse ali uma página do G1 ou do R7, modelasse igualzinha pra trazer a autoridade do que você tá falando antes da pessoa ir pra tua VSL. E falando de VSL, sempre fazem essa mesma pergunta depois de todo o podcast. Qual que é o tempo ideal para ter na VSL? E a gente acredita, eu pelo menos acredito, que não existe um tempo ideal. Existe o tempo que você vai maturando. Mas como que você testa ali com o teu público se não tá ficando cansativo? Ou se você gerou já o desejo e a pessoa tá ansiosa para comprar e ela dá aquela brochada porque tá demorando muito? Como que você testa esse aquecimento ali do público pro período que é para ele comprar ali? Cara, a melhor referência sobre isso é você analisar o tamanho das VSLs que estão rodando no mercado, entende? Eu faço isso até de uma forma mais específica entre as sessões da VSL, igual. Tem a lead, tem a história, tem o mecanismo. Quantos minutos tem a lead? A lead do cara tem, da oferta mais escalada, tem 3 minutos. A minha tem 7. Opa, tô saindo fora do padrão, entende?
Então, Do mesmo nicho, você do tá mesmo falando. nicho, mesmo Sim. nicho. Sim, saindo fora do padrão. Cara, a história, qual que é o tamanho da história? A história ali tem 5 minutos. A minha tem 10. Opa, tá muito mais longa. Tem que diminuir ela. Ou então a minha tem 1. Opa, tem que aumentar alguns minutos, entende? Então, essa é uma das melhores análises, porque você vai ver o que tá funcionando no mercado e você vai se basear mais ou menos no tempo. Sei lá, o pitch de vendas, né, que é onde aparece o botão, é em 30 minutos. Da minha tá 40. Opa, 10 minutos a mais. Eu vou perder muita gente por causa disso. Entende? A gente fez uma análise recente entre os sócios ali, exatamente sobre isso. Porque a gente tinha uma oferta que estava vendendo e tem uma outra oferta que está vendendo mais do que a nossa, entende? E a gente foi ver a distância do pitch de uma para outra, a nossa tá 12 minutos a mais. Não, é. Então a gente falou assim, cara, a gente tem que reduzir. A gente tem que reduzir. Então vai ter que cortar alguma coisa de história, vai ter que diminuir um pouco a lead, entende? Pra ficar igualado. Então essa análise ela é muito importante. Você pega as VSLs que estão vendendo mais no mercado e faz uma média ali, pra você ver se você tá muito fora ou dentro, sabe? E aí se a VSL, sei lá, tem 40 minutos e a sua tá muito maior, talvez não seja uma coisa boa. Ou então a sua tá muito menor, também talvez não seja uma coisa boa, entende? E até pra gente conseguir entender melhor essa parte da VSL, além dessa parte da modelagem, você chegou a comentar sobre sobre a oferta que está escalando mais que a sua do mesmo nicho. Basicamente deve ter o mesmo mecanismo e tudo mais. Então, como que você consegue espionar? Quais são as plataformas que você usa para espionar, para identificar? Como que você tem a certeza que esse cara tá escalando mais do que você? Primeira, que eu acho que é mais fácil e é que eu mais uso, sinceramente, é networking. Porque eu conheço muita gente do mercado e sempre alguém fala, eu tô em algum grupo, cara, essa oferta aqui do fulano tá vendendo tanto, entende? Então sempre alguém aparece com essa informação, essa é uma forma. Só que isso é difícil pro pessoal de casa usar. Mas já é até uma dica, entre em grupos de networking, participe de comunidades para vocês estarem ali por dentro, porque sempre surgem essas informações lá. Mas, cara, a gente espiona Facebook Ads ali, biblioteca de anúncios. Você coloca a palavra-chave, a inteligência artificial da biblioteca de anúncios hoje ela é bem boa. Então, se você coloca, sei lá, Ozempic natural, vai aparecer os criativos que tem isso, entende? É um mecanismo que está escalando bastante agora. Então, vai aparecer vários criativos que tem isso. E aí, através dos criativos, você consegue achar a oferta, sabe? Algumas ofertas, elas não usam cloaker. Então, quando elas não usam cloaker, é muito mais fácil, porque... Pra evitar a perda de tráfego. Exato. Também. Você já consegue ver quantas visitas tem na página, sabe? No Chrome ali e tal? No Chrome, ela já mostra, sei lá, essa VSL teve 200 mil visitas esse mês. Cara, tá escalando. Sabe? Puta, essa extensão é... Essa extensão é muito boa, cara. Eu esqueci o nome dela, vou lembrar. Até o final, passa pra galera. E aí você já consegue já ver SimilarWeb. Sim. Então, no SimilarWeb que você consegue já ver, já é gratuito. A média ali de... Se tem, sei lá, acima de 20, 30 mil pessoas ali usando isso por mês, quer dizer que ela já tá começando a escalar, sabe? Aí você tem mais de 100 mil, 200 mil. Pra ter um exemplo, as VSLs mais escaladas dos Estados Unidos hoje, elas têm mais ou menos 1 milhão de visitas na página. Caraca, 1 milhão e meio. mensais. Então, tipo, é muita coisa, sabe? É um absurdo. Então, se uma VSL que você vê tem 1 milhão de visitas, cara, ela tá vendendo muito, mas muito mesmo, sabe? E aí, acima de 20, 30 mil visitas na página ali por mês, quer dizer que ela já tá começando a escalar, sabe? Então, é uma ótima ferramenta que a galera de casa pode usar para ver se ela tá escalada ou não. Na biblioteca de anúncios também, quando você acha esses anúncios lá, você pode ver a quantidade de anúncios que tem também. Isso ajuda também. A quantidade de anúncios ela não vai garantir. Mas se o cara tem 300, 500 anúncios, aí você já... Cara, ele não vai estar gastando dinheiro com esse monte de anúncios se o negócio não tá vendendo, sabe? Então, acima de 200, 300 anúncios já é bem relevante, você já fica de olho, porque essa oferta provavelmente tá escalando, sabe? Tem uma marca de creatina que em 11 meses trabalhando com GC, etc e tal, ela vendeu menos de 10 milhões no ano, né, nesses 11 meses, desculpa, ela vendeu menos de 10 milhões. Ela tinha vendido acho que 6 e pouco. Então uma marca que vendeu 6 e pouco com o GC, quando ela foi para mercado para receber uma proposta, ela recebeu uma proposta de 27 milhões de compra. Pelo valuation dela. Pelo valuation dela, com uma marca que vendeu 6 milhões. Então, quando que uma empresa de direct response vai receber uma proposta dessas? Nunca. E quanto que essa marca vai valer quando ela estiver faturando bem mais? Que agora ela já está faturando mais, ela já está faturando 1,5 por mês. E está numa crescente, utilizando quase nada de tráfego. Então não é só sobre 1,5 de faturamento. É sobre uma lucratividade de 45%. Opa! Será que vale a pena faturar, às vezes, o que os caras faturam gastando, sei lá, 3,6, 3,7, que se der para fazer 4 milhões de dia, para fazer qualquer ação
e dependendo da ação dar uma merda e ter o fluxo de caixa fudido, porque o Facebook hoje bugou, porque o tracker não sei o quê. Cara, é uma sangria desatada diária. Tu inicia o mês, presta atenção, galera de Direct Response, você sempre inicia o mês no negativo. Porque você tem que pagar as ferramentas, você tem que pagar o time, você tem que pagar o ads, você tem que pagar isso. Quem trabalha com o modelo, por exemplo, de UGC, já tem recorrência ativa, já tem o orgânico trabalhando e você sempre inicia no positivo. Pensa nisso, testa. Pega um squad e começa a testar isso. Daqui a pouco mais você consegue até migrar os leads que você queimou aqui pra cá, dizendo, esse produto não presta e esse aqui é maravilhoso. Isso chama, inclusive, de funil de comparação. Queima o produto anterior pra vender um novo que é foda. E eu vejo que a UGC você consegue trabalhar muita permuta também, principalmente se o seu Sim. produto resolve uma dor. Sim. Por que não já focar no público que já pelo menos fez uma compra de você? Ou, por exemplo, pega a lead que já comprou uma vez, ó, a gente vai te dar presente, a versão nova. E aí você grava um vídeo pra nós e tudo mais, porque, cara, é possível você fazer milhões em vendas e você não ter lead qualificado que pelo menos tenha seguidores no Instagram e tudo mais. Alguém vai conhecer, né? Mas Nano GC, cara, de 1.000 a 10 mil seguidores, esse é o grande Também jogo. dá muito bom. Dá muito muito bom. E eu já vi casos aqui, principalmente no pessoal que é do e-commerce ou do dropper e tal, que tem muito mais resultado com micro-influencer do que com influencer maior. Influencer maior hoje em dia é só pra te gerar credibilidade, não para vender. Louco, né? Louco. Porque se ela não for sócia, ela não vai vender. Ela vai fazer um negócio vagabundo, meia boca, que ninguém mais acredita nela, porque ela às vezes anuncia 6 produtos em um dia, então ela já não tem mais nenhuma credibilidade. Porém, a nano influencer, ela tem uma entrega estratosférica para um público que confia nela, porque ela tá ali com um nível de engajamento muito grande. A plataforma quer que ela cresça. Então a plataforma às vezes entrega 30%, 40% dos stories dela, de um Reels dela pro público inteiro. É muito louco. E no TikTok, aí vem a dica do OGC, tá? Só pra gente trazer aqui o conceito pra vocês entenderem. Pensa comigo. Vamos supor que eu tô vendendo essa xícara. Aí fui lá, fiz meu UGC da xícara, falei, nossa, como é bom tomar água, a xícara mantém a água gelada, tá. Beleza. Você assistiu todo o meu vídeo lá no TikTok, gostou. Daqui a 2 vídeos o TikTok vai te mostrar outra pessoa. Aí é o Felipe mostrando a xícara agora e falando. Aí daqui a pouco mais, outra pessoa. Ele vai sempre te mostrando pessoas com a xícara. Imagina que você tem ali 200 nano-influencers e aí o feed do cara vira só o teu produto. O que passa na cabeça dele quando isso acontece? Puta, só eu que não tô nessa tribo, só eu que não faço parte da internet inteira usando, menos eu. Cria o FOMO, né? Que cria o FOMO, eu não faço parte desse grupo e o ser humano odeia não fazer parte de algum grupo. Ele é desesperado por estar em alguma tribo e ser aceito. E aí, olha só, vende orgânico. Isso é muito louco, porque gera uma venda recorrente. O cara quer continuar sendo parte do grupo. E legal de tudo esse cara depois, inclusive, vira teu afiliado, o GC. Então, Sem olha custo. o bolo absurdo que você faz aqui. Em 2 anos de marca, você tá com uma marca que pode valer 200, 300 milhões. Caraca. Só que não estou falando sobre você faturar isso investindo 150, 180. Eu estou falando sobre você vender isso e receber no seu bolsinho, bonitinho, inteiro o dinheiro. Lucrou. Sem contar que você já lucrou uma carambada de tempo antes também. Porque o lucro tá em média de 40% a 45%. E é isso que às vezes a galera não enxerga. Então, se eu hoje fosse startar no mercado de novo de Nutra, eu iria pelo modelo de GC sem nem pensar. Porque eu gosto muito do modelo de vender a empresa. Cara, eu vejo que esse ponto da influenciadora que tem muitos seguidores, ela prostitui o conteúdo dela. Perfeito. Ela acaba prostituindo tanto o conteúdo que perde essa parte da credibilidade. Já o nano influenciador, se a gente for falar psicologicamente falando, ele se conecta muito mais com a base porque a pessoa tá ali no mesmo nível. Ou a pessoa às vezes tá até acima desse nano influencer. Exato. E a gente vê o influenciador com muito seguidor ali na cadeia ali como se fosse um Deus, né? Deus, né? Exato. E isso é muito descredibilizante. Tipo, descredibiliza na parte de gerar conexão, né? Aham. Com o político que a gente quer. E agora indo pra parte, a gente falou sobre o GC, falou sobre essa parte de gestão. Quando a gente tá pegando uma empresa assim, tipo, o cara saiu do Direct Response, que nem eu tô vendo alguns players agora, até falo nove, o pessoal saindo do Direct Response pra construir marca própria, construir a própria DNVB. O que você vê que são os principais erros dessa galera que sai do tráfego direto pra ir de fato construir a marca? Porque como consultor e tudo mais, eu imagino que você tenha os principais erros mapeados já, que é um padrão ali. Então, o que você vê de maiores erros ali nessa parte? Quebra de expectativa.
eles têm um nível de ansiedade muito grande. Porque eles vêm de um lugar que eles colocam dinheiro aqui, sai dinheiro ali. Colocam dinheiro aqui, sai dinheiro ali. E quando tu vai trabalhar com GC, é uma construção. Não começa a sair dinheiro no primeiro mês. Até pode sair, mas não é tanto. E aí você tem que ir construindo a sua base de GCs, tem que ir alimentando. Tem um trabalho mais longo e mais extenso. Que depois de uns 6, 7 meses, começa a embolar uma bola de neve muito forte e começa a ter um puta resultado. Só que a galera do Direct Response normalmente para antes. Porque, não, mas em 6, 7 meses lá no Direct Response eu consigo fazer tanto. Ele não entende o depois, ele não consegue pensar no mais além. Ele é imediatista. Então, o maior problema da galera do Direct Response quando vem para uma DNVB é a questão de ser imediatista. E aí tem que já trazer essa expectativa e trazer esse controle para eles de ansiedade, principalmente isso. Cara, tendo isso mapeado, todo o resto flui num nível estratosférico. Porque eles têm grana pra poder bancar o time, pra fazer as paradas acontecer, então não é nenhum problema. Só tem que controlar essa expectativa deles. E eu vejo que pra galera hoje, como você atende diversos nichos dentro do digital, pro pessoal que tá acompanhando a gente agora, eu entendo que muitas pessoas que me assistem por aqui, às vezes são pessoas que não tiveram tanto sucesso empreendendo no digital, mas sem sucesso com prestação de serviço pra quem empreende no digital. Boa. Então, o que você vê que são pontos hoje, agora em 2025, que você vê que daqui 2, 3, 4 anos vão trazer muito retorno? E, principalmente, quais são as áreas que você vê que vão mais se desenvolver dentro da prestação de serviço dentro do digital? Cara, implementação de IA, né? Na minha opinião, ou a pessoa aprende a se desenvolver junto com IA, entregar coisas junto com IA, ou algum concorrente dela vai engolir ela. Não tem mágica. E vários cargos já foram substituídos, não é estão sendo, já foram substituídos. Eu vou dar um exemplo, eu não posso falar o nome da empresa, mas é uma empresa muito grande de brinquedos que ela implementou IA dentro de um setor. E ela tinha 80 colaboradores dentro daquele setor para fazer música para os seus clientes, para fazer várias coisas para os seus clientes. De 80 colaboradores, eles foram para 20 e aumentaram em 25% a produtividade utilizando algumas IAs. Eles economizaram em 2 meses 1 milhão. Então, a cada mês, 500 mil reais de economia com 25% a mais de produtividade. Isso aconteceu 1 ano e meio atrás. A pergunta é, se você não está utilizando IA, quem está utilizando o seu lugar vai dominar o seu mercado. E aí, você vai ficar para trás, vai ficar sem market share, vai ficar sem cliente. Então, na minha opinião, se você hoje está fazendo entrega sem IA, cuidado. Muito cuidado. Se você não for ultra personalizado e personificado, você vai rodar. Não tem mágica. E, cara, na minha opinião, assim, o que nunca vai sair de moda? Todo e qualquer serviço de personificação. O que eu chamo de personificação? Exemplo. O cara precisa de um social media que pegue ali os detalhes de como ele fala, as palavras, de como, mesmo que use Reigen, que use tudo, tem que saber exatamente como a pessoa fala. Então eu tenho várias coisas que eu falo, tipo, um absurdo, várias outras palavras e padrões que eu utilizo, que eles sabem que tem que ter na copy, que tem que ter ali. Então, essa questão de personificação, mesmo utilizando IA, é importante ter quem comanda, quem olha para aquilo ali com maestria. Então, tudo que você for conseguir fazer personificado, inclusive até próprios agentes que vendem no WhatsApp, etc., aí você vai estar num nível muito, 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 muito foda, muito à frente, porque hoje a galera quer se sentir única. Após pandemia, a galera precisa de carinho, precisa de atenção. Muita gente trabalha home office. Então, se você não tiver a personificação, você perde o cliente. Então, se você presta serviço, tenha personificação. E você pode ter personificação através de IA. Você foi o primeiro brasileiro a acertar uma VSL que vende mais de R$1 milhão por dia lá fora. Qual foi o diferencial que você utilizou e como que você meio que estruturou essa VSL? Tipo, você já tinha modelado algo para você criar ali com base no que você estudou? Como que foi esse processo? Como que foi aquela época ali para você? E principalmente o que você fez? O que você estudou? Como funcionou tua cabeça durante todo esse processo? Cara, eu tinha acabado de ser chamado para uma operação, então eu tava recente nessa operação ainda. E ela era, tava bem no início ainda que a galera tava entrando no mercado americano. Então, eu fui escrever uma VSL de ED pro mercado americano. Fui fazer o estudo de mercado e fui vendo quais VSLs estavam escaladas. Quando eu tava vendo, eu vi que tinha uma VSL muito escalada, que tava com um ator pornô real ali, um ator mesmo, como imagem ali. Então, eu entendi que o mercado tá um pouco sofisticado para chegar no nível de colocar um ator e tal. E todas as outras VSLs utilizavam o mesmo ponto paradoxal.
que é como os atores pornôs aguentam várias horas. Beleza. Aqui eu preciso... E também nessa VSL do ator pornô real, ele colocou um truque da esponja, alguma coisa assim, que era bem relevante, assim, mas mais pra gerar um ganchozinho ali. Beleza, eu entendi que eu não conseguia chamar um ator real, porque eu tava no início da operação, então não tinha como trazer a primeira VSL que eu escrevi, trazer um investimento tão alto assim. Então eu pensei como que eu poderia sofisticar o mercado de ED dentro daquele cenário. Todas as VSLs que eu vi, utilizadas pelo Proxal com os atores. Aí eu pensei, como que eu posso seguir, tipo, segmentando, sofisticando esse argumento que seja um diferencial no mercado. Aí eu pensei em outras estruturas de credibilidade e pensei nos garotos de programa. Então, o Proxal ficou como garoto de programa, aguenta 4, 5 clientes na mesma noite. Aí, beleza. Nisso, eu precisava, coloquei um argumento novo, mas mesmo assim, o ator real, ele trazia muita imagem de virilidade, muita imagem de masculinidade. Eu pensei, como que eu posso atribuir isso com o nome chiclete, considerando que o truque da esponja era meio frouxo, assim, meio fraco, nada a ver. Então, como que eu posso utilizar o nome chiclete para aumentar esse sentimento de virilidade e tal, que falta com o ator real? Então, daí eu pensei num produto que vendeu há muitos anos atrás, na Monetize e tal, das antigas, que era o pau de cavalo. Então, é um produto de ED que escalou muito aqui no Brasil. Então, daí eu peguei e utilizei esse gancho do pau de cavalo, junto com o produto paradoxal de como o garoto de programa aguenta 4, 5 clientes na mesma noite. Então, nessa junção de argumentos aqui, eu tinha a sofisticação, eu tinha um argumento novo, eu tinha exatamente a mesma sensação de virilidade e masculinidade ali. Então, eu estruturei uma história bem forte ali, em cima desses argumentos, gerei uma fluidez ali das ideias em si, e foi o que deu certo, tá ligado? Então, eu entendi ali como que cada argumento se enquadrava, qual que era o objetivo de cada argumento naquela VSL, e daí eu extraí isso e entendi como que eu poderia melhorar, sofisticar e fazer algo melhor em cima disso, sabe? Caraca, e faz muito sentido, porque se você consegue manter isso com fluidez e a pessoa entendendo que, tá fazendo sentido, isso é pra mim, pô, isso é realmente, e vai criando aquela admiração, e não é só a parada de ouvir o que a pessoa quer, mas também visualizar o que ela quer ser, né? Então tem muito esse ponto. A gente vê muitos criativos de ED, o cara usa, pornô explícito ali, e, cara, na lata. Sim. Você acredita que, de fato, pra vender nesse nicho hoje em dia, tem que apelar nesse nível, ou você acredita que pode ter criativos ali que tem essa pergunta paradoxal e que a pessoa consiga fazer um criativo mais white sem apelar tanto com a pornografia tão explícita? Entendendo como que é o público de ED. Pensa que, normalmente, a VSL já tem pornô em quase todas as VSLs. Então, pro cara assistir 40 minutos de VSL com esses vídeos explícitos, o cara provavelmente já é meio corrompido aqui, tá ligado? De dopamina, etc. Então, o público, ele tende a ser muito viciado nesses conteúdos. Beleza. Sabendo disso, acaba que esse público, ele precisa de uns picos de dopamina muito maiores, principalmente quando a gente fala em assunto erótico, assim. Então, em criativo, já utilizei muito historinha fictícia. É só você pegar esses sites mais 18, você vê os títulos, as paradas assim, já é algo meio corrompido, assim, é meio sujo. Mas é o que realmente que o público está interessado. Porque o nível de dopamina dele tá tão, absurdo, que ele precisa de algumas histórias muito mirabolantes, algumas coisas muito absurdas pra acreditar e pra captar a atenção dele. Então, a atenção dele é muito voltada nisso, tá ligado? Então, se você utiliza esses contos mais eróticos, essas histórias assim, é muito mais fácil de captar a atenção de um cara que já é viciado nesses vídeos, do que se você conseguir ir pra sua mulher, coisa simples, tá ligado? É que é bizarro, né? Que esse tipo de cara, às vezes, ele tem mais prazer consumindo conteúdo do que, às vezes, na vida real. Exatamente. É surreal, é muito desregulado a dopamina desse cara. Sim. Então, na própria VSL, vai ter que ter porno mesmo pra meio que reter. Exato. É a ideia daqueles vídeos virais onde, tem o GTA ali, no carro descer na rampinha ali na ride que o pessoal fazia no GTA Online. Exato. E, a pessoa falando em cima. A pessoa cagou que a pessoa fala em cima. Exato. Mas, tá ouvindo, indiretamente, só acompanhando ali o vídeo que tá, de forma fazendo ela reter ali. Então, é meio que nesse formato pro cara meio que ficar prestando atenção ali, mais ou menos. E na parte até do entregável ali, sendo até info ou nutra. Nesse tipo de conteúdo, quando a gente tá falando de ED, cara, como que funciona na maioria dos entregáveis ali na parte do nutra? O cara, compra uma vez, mas chega até o LTV, ou, tem algum tipo de reclamação que eu vejo que a copy é importante até para diminuir reembolsos de chargeback.
Sim. Então, nessa parte, nesse quesito, a gente sabe que, pô, ED, teoricamente, o cara, ele quer uma azulzinha, praticamente. Uhum. Então, qual que é, de fato, o papel da copy pra diminuir o nível de reembolso e, tipo, quais são, tipo de coisas que você, como copywriter, tem que pensar pra não ter esse tipo de reembolso e chargeback Sim. depois? Cara, principalmente ED, o efeito placebo é muito forte, principalmente quando você está usando em copy. Então, muito do problema de ED, por exemplo, é sobre a falta de confiança do cara, sobre a ansiedade dele, que gera os problemas de ereção. Então, em ED, especificamente, se você utiliza um efeito placebo muito forte, às vezes, de repente, até realmente ajuda o problema do cara, às vezes, tomando a gummy ou não. Porque ele já confiou naquilo e o efeito placebo já tá muito ativo, sabe? Já tá muito em alta. Então, ele aumenta a autoconfiança, ele diminui a ansiedade, ele se sente mais poderoso, ele se sente mais forte. Então, capaz de, mesmo sendo um efeito indireto do suplemento, a copy em si já dá um efeito direto em relação ao efeito dele. Então, a copy, eu acho que sim, ela pode ter uma influência muito grande ali, tanto na LTV quanto em reembolso, etc. Então, obviamente, tipo, a gente tem os produtos ali que precisam ter um mínimo de qualidade pra gente ser entregue. E, tipo, assim, eu acho que dependendo da sua promessa, da sua garantia, de tudo que você utiliza como argumento, tipo, diretamente relacionado a esse fator de LTV e reembolso. Se você fala que, tipo, cara, a garantia de 12 meses, garantia vitalícia, resultado absurdo, que não existe nem, de repente, tomando um munjaro da vida de fato. De repente, você pode até aumentar ali, um risco muito, muito grande, sabe? Tipo, um tiro no pé, às vezes, muito grande. Mas se você souber ali dosar como você usa suas promessas, seus argumentos, e saber como que é uma garantia dentro do normal ali, dentro do seguro, dá pra você diminuir com a copy, sim. Porque às vezes se for bobear, o cara até esquece e, tipo... Exato. Muitas vezes o cara nem utiliza de fato o produto, tipo, às vezes o cara, às vezes o cara comprando numa VSL, às vezes vai pra outra VSL e o mesmo cara comprando na outra VSL, tipo, já o mesmo vi. produto, tipo, existe muito isso, tá ligado? Já vi gente Porque comentando. os caras estão frustrados, as pessoas estão tão frustradas dos problemas dela, independente se é emagrecimento, se é ED, o que quer que seja, tipo, que eles estão buscando uma nova solução sempre. E às vezes só o fato de ter comprado a solução já acha que o problema dela resolveu. Existe isso muito, por exemplo, na formação, que eu fiz um lançamento com o Derek esses dias. Tipo, às vezes o cara só de comprar, tipo, já acha que já sabe de copy e já pode ser contratado, sabe? Porque colocou na bio que fez a formação do Derek. Ou no Google Forms. Então, porque de fato, a porcentagem que chega até o final das aulas, depois que a gente puxa as métricas, são muito poucas pessoas. Então, é isso que a galera não consegue entender, sabe? Aí chega a ser até, tipo, plausível de entender sobre isso, porque eu tava até esses dias pensando, pô, às vezes eu sinto mais prazer de comprar um jogo na PSN ali do que às vezes, pô, sentar pra jogar. Sim, A dopamina é tão grande na hora de passar o cartão ali, dá a emoção de se imaginar fazendo aquilo, que aí você compra a ideia. Sim. Então eu imagino que na VSL também tem essa proposta. Tão poucas pessoas que conseguem dar certo ali no Google, com o YouTube Ads. Então, e vocês falaram que vocês têm uma estrutura diferenciada também referente a isso. Então, como que funciona hoje para vocês conseguirem, de fato, ter essa contingência e conseguir escalar uma oferta? Porque se é do mercado, tipo, dos caras clonarem tão rápido uma oferta, ou sei lá, os criativos ou a VSL, cara, como que você consegue se proteger para conseguir ter essa constância? Porque a gente sabe que uma operação de DR é cash flow. Pô, desligou a campanha, morreu? Sim. Exato. Já era, então não tem orgânico que salve. Então, nesse caso, o que vocês de fato fazem na operação de vocês para conseguirem ter essa estabilidade e conseguirem rodar, conseguindo manter uma escala tão grande? Cara, assim, eu vou soltar aqui pra vocês a estrutura mais bizarra de contingência que a gente tem hoje. Eu quero dar o privilégio pro meu head de tráfego falar, porque a galera acha que... Primeiro vamos falar do Facebook, contingência, depois a gente volta pro YouTube, pode ser? Pode. E a galera acha que tem que ter 50 milhões de perfis, não sei o que de multilogin, mas eu vou deixar ali. Fala aí, manda bala. Era isso que a gente fazia também no começo, né? Em multilogin, vários perfis, e cara, era basicamente o que acontece com todo mundo. Vai cair ali um por semana, um por dia, porque o Facebook já descobre que é isso, né? Mas basicamente o que mudou o nosso jogo foi literalmente a gente pegar nossos perfis pessoais mesmo, nossos, que já são perfis fortes, a gente tem documento, se precisar de alguma coisa, enfim, tira foto, mostra selfie, e desbloqueia tudo. Basicamente hoje a gente tem um perfil pessoal, o meu, o dele e do outro gestor. Como a gente vai buscar um gestor, a gente fala, você tem seu perfil pessoal ativo? Não. Então busca de algum familiar seu que você tem acesso ao documento. Então é basicamente um perfil
forte, seu ou de alguma pessoa que você conhecia que você tem um documento. E dentro desses perfis nossos, a gente tem lá, vale 20, 30 BMs desse perfil. Basicamente isso. Caraca. Rodo no Google normal, com Wi-Fi, com 4G, tipo, não precisa ficar trocando nada. É basicamente isso. Essa é a estrutura de contingência Mano. do Facebook. A galera se Bizarro. preocupando em multilogin, ter infinitas contas e perfis. A gente tem cada gestor seu perfil e dentro dos perfis recebe as BMs. Porque é uma coisa lógica. O Facebook, ele te bloqueia por quê? Porque ele não confia em você. Agora, quando você tem um perfil forte, que é seu, realmente é seu, o que a galera usa é perfil hackeado. Então, como é que ele vai confiar em você? Compra BM sem Isso. saber de onde veio. Exato. Aí quando você gasta. é o perfil seu, você tem toda a documentação, o Facebook sabe que é você, então ele confia mais em você. Então é basicamente isso. O jogo do Facebook é confiabilidade. E também contas, a gente tá pegando umas contas de agência gringa, que também é um 80-20 que a gente percebeu que, tipo, conta nova, sem nada, você coloca e já começa a dar ROI absurdo e você consegue escalar, velho. Caraca, mas contas de pessoas reais também? É, Tipo, com verificação isso, também de documento? Tudo ok. Na real, o cara tem acesso ao meta. É gringo que tem acesso ao meta, então as contas ele consegue liberar Não, limite. insider. Não, tá? isso é uma parada Ah, fora As da... contas tem que ter limite, porque hoje a gente sabe o nível que a galera copia, né? Então se acertar tem que escalar o mais rápido possível. Então tem que ter limite. Isso, e respondendo a sua pergunta sobre como se manter, cara, é dinheiro. Quanto mais grana você joga no leilão, por exemplo, o que a gente costuma fazer? Todos os dias a gente sobe lá, sei lá, 7, 10 campanhas com um CPA, por exemplo. Uma comissão na campanha. No final do dia, vai ter várias campanhas que foram escaladas. E qual que é o segredo? Eu vejo o pessoal, mano, eu tenho medo da madrugada, eu vou reduzir o orçamento. Cara, a gente vira campanhas com 30, 40, 50 mil reais. E daí o que acontece? Quando o amiguinho tá virando com um CPA, eu tô no leilão com 50 mil na madruga. Então, cara, a gente acorda com quase 100k de faturamento. E isso é muito bizarro, velho. Mano, isso. Não, é. Esse insight é louco. E Então, também- cara, Caraca. para de ter medo da madruga, larga o orçamento torando, mano. Desbloqueio nosso também. A gente era igual a galera. Chegava à noite, o que todo mundo faz, né? Reduz tudo, pausar e Muito subir a escalando, novas. chega à noite, todo mundo reduz, vai começar com CPA. Os caras, vamos ter que arriscar. E foi a maior escala que a gente teve até hoje. É. A gente virou umas 3 campanhas com uns. No começo, né? A gente começava ali com 10 mil, reservado até. É. A gente foi aumentando. Teve dia que eu já virei campanha com 80 mil. Nossa, velho. Uma campanha, fora as outras que tá rodando. Então, Nossa. esse é um 80-20 nosso, porque a gente já começa ganhando no leilão. Nós não vai entrar, nós já ficamos Isso. no leilão. Então tem campanhas que, por exemplo, fechou meia-noite, campanhas do dia anterior, que como tinha muito tráfego, mano, começa a cair tipo 50, de meia-noite a meia-noite e meia, cai 20, 30 mil em vendas, cara. Nossa. Vai ficar ROI 30, 40. Caraca, mano. É claro que ao bizarro. decorrer do dia, a Isso gente aí vai é uma fechar ali lição. com o nosso ROI 2.3, às Mas vezes aí você 3. não faz otimização na madrugada, só deixa lá e. Depende, tá? Depende. O que acontece? Se virou com 40 mil, tipo, aí que tá o insight da operação, que é o 80-20. Seus gestores têm que ser skin, tem que trabalhar. Se os caras for preguiçoso, não vai. Porque os meus gestores hoje, o Felipe e o outro, quando vira a campanha com muita grana, os caras vão dormir 3 da manhã pra saber o que tá acontecendo, pra poder otimizar e ter tempo. Pô, se deu muito bom, os caras escalam, se deu ruim, volta o orçamento e começa mais leve. Então, cara, e eu, quando tava só eu e o Felipe, o que acontece? O Fê dormia 2, eu acordava 4 pra otimizar. O Fê dormia 2, eu acordava 4 pra otimizar. Então, era só assim. Agora que tem outro gestor, os caras fazem juntos. Mas é isso. A madrugada é o segredo, mano, pra nós. E, claro, da estabilidade, fala um pouco que teve agora a estabilidade do meta, nós não sabia o que era e tudo mais. Recentemente teve uma instabilidade. Basicamente, ele fez alguma atualização. A galera deve ter percebido. E basicamente, ele não tava gastando nada com campanha nova, cara. Você subia campanha nova, não gastava. Era basicamente só as antigas. E meio travado ali. Passou umas semaninhas mais ou menos assim. Aí voltou um pouco, cara. E nossa conversão de checkout muito baixa. Muito, muito, muito baixa. Aí basicamente a gente tentou vir. Pô, é oferta, testamos várias coisas e nada mudou. Aí, pô, vamos voltar ao que a gente tava fazendo antes. A gente manteve só uma conta, que a gente tinha várias, manteve só uma conta, pra ir testando ali todo dia. Com pouco orçamento, testando. Quando voltou ao normal, a gente ativou as outras. Caraca, e aí, tipo, no caso é um evento que não dependia de vocês, era uma Isso, coisa do próprio e aí meta. que acontece? Se o cara não tem o conhecimento, ele joga oferta no lixo. Nossa. Quantas pessoas jogam oferta, nós achando que era criativo, que nada, os criativos que estavam vendendo milhões, que tinha parado, voltou. Era só a instabilidade do meta, mano. Caraca. Entendeu? e Imagina eu você jogar acha- essa oferta achei fora. que ia morrer a oferta. Ah, morreu minha oferta, plagiaram, o criativo morreu, nada, cara. Nos Estados Unidos é muito difícil morrer. Qual que é o 80-20? Eu quero entrar aqui depois de... Depois a gente entra, micro, que é a micro Sim, lead. microlead. Vamos falar da contingência do YouTube. Tô rodando uma semana, então assim, é recente demais. Mas o que eu percebi? Cara, o YouTube, o segredo é você entender como criar anúncio.
Porque o que reprova lá é anúncio. As contas hoje, teve atualização no início do ano, que tudo caía que você rodava. Agora tá muito white. Eu tô com 4 contas ativas do YouTube, mas o 80/20 é bons anúncios. Por exemplo, lá você não pode colocar legenda, você não pode colocar muita transição no anúncio. Então sei lá, o seu avatar, uma caixinha de perguntas, sei lá, depende do formato, um podcast, só o avatar falando a cópia ali. Totalmente oposto do meta. Totalmente oposto do meta, onde a gente mete edição. Dopamina Não, forte dopamina é uma loucura, entendeu? Então, Caraca. tipo, lá tem que ser assim. Ah, mas como que vai escalar? Cara, lá o público é muito mais qualificado que no meta. Métricas baratas também, né? Tem essa vantagem. Porque no Tá louco. próprio Google, ele já é uma plataforma, um canal de venda mais fundo de funil, né? Porque se a Uhum. pessoa pesquisou ou Exato. apareceu pra ele, é porque o Google sabe que é um possível E o cara comprador. tá ali já pra assistir vídeos longos, então Exato. pro cara assistir. Por isso que a VSL retenção ali- no YouTube é o dobro do meta. E eu vejo também que é um lugar, assim, que não tem muito anunciante igual o Facebook também. Então o público lá ele é mais premium por causa disso. Porque Uhum. não tem tanta gente. E o CPA acaba sendo mais baixo também, por conta Ô, disso? tá maluco, muito mais baixo. Por exemplo, no meta que a gente paga, vamos colocar R$600 por compra. Que top demais, é lindo. Lá a gente paga 250, Nossa. entendeu? Que isso. Então, assim, lá é o segredo. Se você acertar um criativo, e claro, tem que todo dia ter novas campanhas, porque tem campanha que vende e outras não. Então você pausa as que não vende, as que vende você começa a escalar verticalmente, aumentando o orçamento, normalmente dobrando a cada uma venda ou a cada 2 vendas. Aí depende da estratégia do gestor. Mas assim, como eu tô recente, então não tenho tanto parâmetro, mas o que eu consigo te garantir não tá difícil manter conta ativa. Tô com 4 contas rodando, pede as verificações, pede documento, então tenha documento, seja perfil real, cara, não vai dar problema. Não Mas vai. vocês usam Cloaker no YouTube também? Não. Não? Não Sem usa. Cloaker? Sem Cloaker e um aqui eu acho que isso aqui é premium mesmo que eu tô soltando. Geral usa Precel pra aprovar Caraca, a Precel pra aprovar o anúncio, porque assim, as diretrizes do Google, ele obriga que você tenha um botão. Então não tem como mandar direto pra VSL com delay. Aí que acontece. Saiba mais ali. Cara, eu vou soltar esse insight aqui, é muito poderoso pra quem roda YouTube, que a gente tá fazendo lá. A gente tá rodando direto pra VSL. Aí você me pergunta como. Caraca. Como? Se tem é que proibido? ter- Se tem que ter a Precel pra você... Tem que ter um botão. E a Sim. nossa página não tem. Se tem o delay, o Google não vê o botão, só depois do delay do vídeo. Então reprova. Mas como vocês estão fazendo isso? A gente cria um botão, tipo invisível, da cor da página, põe um linkzinho lá, que o cliente não vai saber que é um botão e clicar, mas o Google, o robô do Google vê que tem um botão e aprova. Nossa, Da Soltei página. aqui, isso aqui Botão é louco. invisível. Botão caraca. invisível. Na própria edição do vídeo... Não, na edição na da página. página. Ah, na página. própria Na página, tipo, isso. É uma imagem, É, lá em na- vez de um botão clicável. Não é clicável, É um mas é botão, invisível, mas é é da cor da invisível. página. O cliente não sabe que tem um botão ali. Nossa. Mas o Google analisa e fala, pô, tem um botão, pega tô o- aprovando. Pega o código da cor da página de fundo. Isso, e é deixa isso que a gente lá. faz, fica invisível. Não dá pra Nossa, saber que tem botão. Cara, Tipo, é a prova vocês não realmente. vão ver esse tipo de insight aqui. Nem Não, se isso aqui é de comprarem mentoria. Isso aqui é velho. mentoria privada e olha lá. Meu, caraca, velho. Gente, eu que não rodo, eu imagino que a galera que tá assistindo agora isso, já vai abrir outra aba no Já. PC e já vai testar. Já vai Então, ter. se você for testar isso, no final desse podcast ou na descrição tem o Instagram dos dois. Você vai fazer o seguinte, você vai ou mandar mensagem pra mim e falar, deu certo o que o Lucas e o Felipe falaram, ou manda direto pra eles, ó, o que vocês falaram no podcast deu super certo e dê os créditos pra eles. No mínimo, beleza? Vamos supor que eu tenho uma operação de nutracêutico lá na gringa, nos Estados Unidos, onde é o padrão. Aham. Então, beleza. Eu tô fazendo minhas vendas lá, de Orcs Response padrão e tal, o pessoal tá caindo no checkout, viu a VSL, caiu no checkout. Preencheu os dados, mas não comprou. Aham. E aí isso já ficou na base da Cartpanda, e dessa base da Cartpanda, você pega desses carrinhos abandonados da pessoa que não finalizou aquela compra. Isso. Então, o que você faz a partir dali? Que a pessoa viu meu criativo, viu minha VSL, entrou no checkout, preencheu o checkout, mas não pagou. O que você faz ali nos Estados Unidos? Vai pro iMessage, como que chega? Via SMS, e-mail, como que você faz? Como que a gente faz, né? Por exatamente ela ter passado todo esse caminho, cara, a pessoa que abandonou o checkout e preenchendo todos os dados, ela quer comprar. Ela quer. Ela não tem jeito, ela quer comprar. Então, assim, todo carrinho abandonado, ele assim, tem uma possibilidade muito grande de você converter. É só você virar a chave para a pessoa. Então, você fazer o gatilho. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, a gente pega o webhook, né, dessa pessoa, recebe, trata esses dados. O que é tratar esses dados? Nome, número, produto, qual a quantidade desse produto, 3, 6, é pote, é info, enfim. E aí daí a gente pega
esse perfil. A gente faz uma análise antes, né? Tem um cara muito bom lá na empresa, o nome dele é Jefferson. Ele é muito bom, ele mexe com IA, ele mexe com automação, ele é muito bom mesmo. A gente faz uma análise desse lead, e aí daí a gente faz uma oferta, isso que faz a diferença total, cara, total. A gente faz uma oferta personalizada, pra gente ganhar no upsell. Então a gente pega esse lead, então ela abandonou o de 1. A gente pega o de 1 com uma oferta especial, um cupom especial, de acordo com a compra daquela pessoa, e manda para ela. Via SMS, tá? Via SMS, Estados Unidos, SMS muito superior ao WhatsApp. Muito superior ao WhatsApp mesmo. A gente faz essa oferta personalizada, manda essa oferta personalizada da recuperação. Geralmente a gente tem uma conversão de checkout ali de afiliado de 25% a 35% ali, tá? Porque assim, é legal também, né? De uma operação a gente por volta de 35, 30, né? Na recuperação a gente tem de 25 a 35 também é muito bom. Até porque você recebe leads quentes, né? Exatamente. Público quente já. Exato. Depois disso, o que a gente faz? Quando a pessoa compra, ela cai no funil nativo da operação lá. Desse funil de vendas, se ela não comprou o upsell, aí a gente recebe outro webhook. A gente tem um funil de webhook de vendas de carrinho abandonado. Beleza, passou, chegou no final do funil. Quando a pessoa compra, ela vem um outro webhook de venda aprovada. E aí tá no outro segundo funil. E aí a gente oferece o upsell para essa pessoa. Só que não o upsell tradicional. Esse upsell que ela acabou de ver, mais desconto ou mais algo de graça, alguma coisa personalizada ali de acordo com o que ela estava procurando. E aí a gente, além de trabalhar duas frentes, porque se você parar pra pensar, a gente tá trabalhando na recuperação de vendas e no upsell. A gente tem carrinhos abandonados e compradores. Não necessariamente o comprador vai ser quem veio da recuperação. Pode ser, por exemplo, você pode ter comprado direto e vai cair no meu funil da mesma forma. Que às vezes eu não comprei naquele momento, aí parei, depois eu fui lá e comprei depois. Exatamente. Então, por exemplo, assim, você comprou. Em vez de você vir na recuperação, você vai vir no funil de vendas aprovadas. Funil de vendas aprovadas eu vou te oferecer o upsell, não estou te oferecendo recuperação. Então, nós estamos trabalhando em 2 tipos de leads. Duas frentes. Então, você não tá só recuperando vendas, mas você tá otimizando que o cara que comprou o principal leve mais. Exato. Então, se ele não comprou ali no upsell de one click, agora fez sentido, caraca. Então, por exemplo, você, além de recuperar a venda, é uma pessoa X. Ela recupera a venda, ela não comprou. Certo. Ela só botou os dados dela, mas não comprou. Exato. E a pessoa Y, que ela comprou, mas não comprou o funil inteiro. Ela só comprou o produto principal, ou comprou um só. E aí você oferece uma outra oferta para ela, um upsell, um produto adicional, com desconto ou algo grátis, uma oferta agressiva, para aumentar o ticket médio dessa primeira venda que ela fez. Exatamente, desse modo. Porque além de eu aumentar a minha margem, eu consigo entregar para as operações não só recuperação de vendas, trabalhar o back delas. Eu estou trabalhando já o banco de dados dela de leads aprovados. E geralmente upsell é 20% ali em relação ao faturamento, eu não sei. Isso, tá? Varia. Varia de 17% a 24%, 25%. É, mais ou menos. Exatamente. Então, se uma pessoa ela não comprou, né? E eu tô oferecendo, que seja pouca conversão, uma venda de $200 que entrar, já é R$1.000 a mais na conta da operação. Às vezes já paga o CPA daquela pessoa. Entendeu? Exatamente. Então, eu comecei lá como recuperador de vendas, mas hoje a gente trabalha em todo o back. Agora a gente já está evoluindo o braço também para chegar ao e-mail com IA. A gente já está desenvolvendo o braço também, já está quase pronto essa questão também. Para umas operações a gente já faz, mas como trabalhar o back, eu digo, mandar acesso, código de rastreio, que a gente consegue, além de tudo, né, ter uma recorrência mensal das operações. Por que uma recorrência mensal? Para as operações são ótimas. Evita reembolso, a pessoa sabe que está chegando, que estágio tá, né? A área de membros, a gente manda para ela via SMS. E para a operação, um código de rastreio, cara, isso é muito interessante, que a pessoa recebe, passa uma confiança tão grande que talvez uma pessoa ia pedir reembolso de alguma coisa, ela não pede mais. Fala, não, o pessoal tá vindo, vamos esperar chegar certinho. E aí chega, né, e tudo bem, o suporte é com o pessoal, mas assim, e esse modelo, né, ele não é muito para eu ganhar em cima disso. Eu combino um fixo, de acordo com a quantidade de leads compradores mensais médios ali, né, porque o envio de SMS para os Estados Unidos é caro,
Não é barato, é bem caro. Quanto que é o valor médio, assim, pra mandar a mensagem pra recuperar? Cara, depende. Como a gente, lá atrás, eu tive muito problema com essas plataformas de envio de SMS. É muito burocrática, muito cansativa, sabe? E eu tive a sorte de ter nascido nos Estados Unidos. Então, pra mim, eu conseguia ter alguns acessos mais fáceis a criar uma empresa. Meu pai mora lá, então eu conseguia ter acesso a pessoas, né, que eu conseguia ter um contato maior. Mas assim, vou ser bem sincero, não foi fácil. É muito burocrático para você conseguir pegar uma empresa sua, mandar essa empresa sua para um órgão, esse órgão aprova a sua empresa, aí depois de aprovar a sua empresa, você tem que criar uma campanha, aprova essa campanha, você põe todos os exemplos de mensagem que você vai pôr, site da sua empresa, seu passaporte, tudo. Mas peraí, você tem que ter a empresa aberta lá fora? Para mandar em escala que a gente manda hoje, tem. Porque a maioria da galera usa offshore, às vezes em Londres, em algum lugar. Sim. Tal. Offshore eu acho que dá, tá? Eu não sei. Eu sei que é o seguinte, porque nos Estados Unidos, pra você ter um EIN, que é como se fosse o CNPJ do Brasil, tem que ser nos Estados Unidos, não tem jeito. E para você ter um long code nos Estados Unidos, você tem que ter um EIN. Não adianta você ter um CNPJ. Você vai conseguir abrir como que eu te falo? Uma campanha menor. Vamos supor assim, essa campanha menor você não vai conseguir atingir todas, porque as operações hoje de direct response e Nutra lá fora é muito massivo de lead. Então não vai conseguir, não adianta, entendeu? Tanto é que eu caí nesse erro. Eu vim com o CNPJ do Brasil primeiro, criei, comecei a disparar, né? E caiu. Caiu e não voltou mais. Falou que eu não podia mandar, que eu tava mandando a mais do que eu podia, era contra as regras, e baniu. E aí eu falei, pô, cara, aí eu observei, a terceira coisa que aconteceu, caiu minha conta toda. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar agora? E isso, as operações todas me esperando. Nossa. Os leads todos ficando. E aí eu tive que realmente correr atrás de, tipo assim, dessa empresa lá fora. Então eu corri para abrir essa empresa lá fora. Só que o maior problema não é abrir empresa lá fora, é a burocracia toda de novo. Porque, vamos lá, o caminho para você mandar um SMS, tá nós dois aqui, você tem uma operação. A primeira coisa que você vai fazer, olha, eu vou te contratar. O que eu vou falar para você? Ó, Felipe, a gente tá com uma oferta muito agressiva. Você não vai me pagar setup de nada, nem R$1. Eu vou fazer o seguinte, você me manda a filiação, a gente começa com 35%, depois de 6 meses a gente abaixa para 30%, depois a gente discute um outro mês pra gente ir para 25%, até a gente chegar em 20%. Por quê? No início eu tenho que entender o nicho, a sua oferta, eu tenho que entender de você quanto de lead vai chegar para mim, porque tem operações que no dia eu disparo SMS, os leads não chegam muito qualificados, eu saio mais no prejuízo do que... Eu saio no prejuízo. É só o pessoal entender. Tem que ser a primeira porcentagem maior e ela vai decrescente porque o volume de lead qualificado vai aumentando. Exatamente. E além disso, no início, para eu entender como funciona a sua operação, eu tenho que ter essa margem maior, porque como os gastos são 100% meu, cara, você só vai me dar afiliação, você não vai ter gasto nenhum. Como os gastos são 100% meu, os riscos são 100% meu com os órgãos lá fora, as regulamentações lá fora, o que eu preciso dessa margem para, caso eu fazer esses testes, fazer um teste de copy, não tá vendendo, não tá legal, eu ter essa margem maior para mim entendendo. Porque aí no final de um ano, que a gente já tá lá 25%, que seja, beleza, eu aumentei para você 10%, mas esses 10% no início foi muito importante para mim, porque de eu entender qual copy funcionava, qual nicho, no seu nicho, de que maneira eu abordava, quanto tempo de delay de uma mensagem a outra, entendeu? E aí voltando à sua pergunta, qual que é o valor médio? Lá no início, era caro. Eu dava mais ou menos 60 centavos por lead. Nossa. 60 centavos por lead. Nossa. O lead. É caro. Caro. Por quê? O que a gente fazia? A gente não tinha um conhecimento tão grande dessa questão do SMS. Eu peguei e colocava aquelas coisas enormes. Aqueles textos enormes. Então, lá eles cobram em cima de segmentos. Cada segmento tem 160 caracteres. 160 caracteres, pra quem não sabe, é muito pouco. É muito pouco. E assim, sabe aspas, por exemplo? Aspas equivale a, 30 caracteres lá dentro das plataformas. Caraca. Se você dá um espaço, já... Já conta.
Depende da plataforma, tá? Tem umas que é menos, outras é mais. Emoji, cara, esquece. Esquece. Eu só consigo mandar emoji hoje porque agora eu tenho um caixa na empresa. Agora nós temos uma estrutura grande dentro da empresa. E pesa muito, tipo, você mandar um emoji, uma mensagem assim com emoji, tipo, uma Cara, mais humanizada? Por exemplo, uma operação de mais ou menos 1 milhão dia. Vamos colocar essa matemática. R$ 1 milhão dia, uma operação de R$ 1 milhão dia. No mês, eu tava gastando mais ou menos R$ 70 mil. Uma operação. Quando eu tirei os emojis, enxuguei, fiz uma copy que ainda funcionava, mas sem emoji, essas coisas, uma operação de 1 milhão dia, no mês, eu tô gastando agora 4,5, 5 mil reais ali. Caraca. Você limpou É 60k. É muito diferente. É muito, muito assim. Nossa. Se você encher, é porque cobre segmento, por exemplo. E mesmo assim, nossa mensagem hoje, ela tem 3 segmentos. Ou seja, a gente manda, depende, igual eu falei, mas 2 ofertas. Cada oferta, a gente tem, além dos links, né, do link, o somatório dá 3 segmentos. Então, é como se fosse, por operação, por lead, seriam 6 mensagens. Porque conta um segmento, uma mensagem. E cobra pro segmento. E o pessoal viu que eu fui gastando muito, era 10, 15 mil dólares, 20 mil dólares. Eles me chamaram da própria plataforma, viu que tava tudo certinho, a minha empresa lá fora. Eu, por ser cidadão americano também, com uma empresa, acaba que eu tive o contato de um cara lá e eles ofereceram um desconto. Aí eles fizeram um contrato. Então eu tenho um contrato agora com a plataforma de Dispara de SMS. Então eu sou assegurado de cair. Eu sou assegurado de ter um privilégio ali de conversar com os órgãos regulamentatórios lá dos Estados Unidos. Aí eu fui destacando em relação a isso, entendeu? Hoje eu tenho 28% de desconto em cada SMS que eu mando. Então eu já tinha enxugado. Agora isso menos 28%. Então, tudo bem, ainda fica caro, tá? Ainda fica caro, eu tenho por média. Hoje, cara, a gente tá ali por volta de 16 operações de Nutra, tá? Tem as outras, mas de Nutra, 16, porque do Brasil é mais WhatsApp, né? Não é tanto SMS, né? De Nutra, umas 16 ali. E a gente gasta ali por mês, cara, tá 50 mil reais, 16. Uma tava dando isso. Caraca, você usa agora Uma. 50 pra Exato. 16. Exatamente. De onde que veio a tua ideia da criação do Cloaker? Da onde surgiu, de onde que você pegou e teve esse estalo de criar essa solução? E se você puder contar pra galera que muitos ainda talvez não conheçam, a galera do e-commerce ainda não é tão acostumada a usar Cloaker, se você puder falar de onde veio essa ideia e o que é o Sim. Cloaker. O que é o Cloaker, né? Basicamente, o Cloaker é um software que ele analisa o tráfego que está sendo enviado para ele e, com base em vários parâmetros pré-definidos, ele envia o tráfego ou para a página white, ou para a página da oferta, ou para múltiplas páginas de oferta, tá? Como é que surgiu a ideia de fazer o Cloaker, tá? Em 2020, final de 2020, estava tendo as eleições dos Estados Unidos, e eu rodava Nutra na época, e eu tive todas as minhas contas bloqueadas. Tipo, todas as minhas contas do dia pra noite foram bloqueadas. E daí eu comecei a estudar melhor soluções que poderiam me ajudar a contornar aquilo ali. Porque na época eu já ensinava no Instagram o pessoal a fazer contingência, criar perfil do Facebook. Eu cresci no Instagram falando sobre isso. Então eu me questionei, será que eu realmente sei o que eu tô falando? Porque eu tomei bloqueio aqui em massa. E eu vi que o problema não era os meus perfis, foi um momento sensível que teve no Facebook ali. Ele analisou muitas contas e derrubou muitas contas de uma vez. E eu percebi que o Cloaker seria uma alternativa muito boa, porque o Facebook sempre tá vendo a página white, a página 100% dentro das políticas. Porque não importa o que tu faça, vai ter alguma coisa que pode estar fora das políticas. Então, eu não me dei mais ao luxo de contar com a sorte, entendeu? Tipo assim, não, será que vai aprovar? Será que tá 100%? Não, a minha página white tá sempre 100% dentro das políticas, e a página da oferta eu posso botar o que eu quiser ali. Então, por exemplo, eu já usei muito em lançamento. Porque, um lançamento, por exemplo, o Igor Neves, já veio aqui também, né? Já. Então, o Igão, ele faz promessa que a pessoa vai ganhar dinheiro com a mentoria dele. Então, tipo, o Facebook não gosta desse tipo de promessa. E eu usei isso no lançamento dele. Mas o Cloaker, ele não é só anti-bloqueio. Quando eu comecei, foi com essa ideia, assim, todo mundo que começa a ouvir sobre Cloaker e falar sobre Cloaker é anti-bloqueio. E eu vejo que dá pra gente utilizar de uma forma muito mais inteligente, que é pra ganhar performance no marketing, né? Depois eu até posso explicar um pouco melhor sobre isso.
E eu acho que é um ponto interessante da gente falar também, porque essa parte de performance eu imagino que deve resvalar, tipo, até na parte de, tipo, dos concorrentes te clonarem, ou até mesmo de um outro ângulo, como que a gente consegue até explicar melhor essa parte de Cloaker para outras funcionalidades. Então, tipo, a gente pode até abranger sobre isso. Então, tipo, qual que é um outro ângulo que você vê que é uma boa usabilidade pra gente focar com o Cloaker? Cara, é um ângulo que eu trouxe pro Brasil que, sim, se tu for procurar em qualquer outro lugar, não existe. Agora o pessoal começou a falar sobre isso, mas é o ângulo de proteger as ofertas de plágio, tá? Porque no Brasil virou muito isso, tipo, um copiar o outro. Quando eu comecei não tinha isso, sabe? O pessoal tinha mais ética, assim, e não copiava um outro. Ou se copiava, era muito escondido. Hoje o pessoal fala, não, eu copio todo mundo e tal. Caraca. E eu vi que era uma dor muito forte, porque, pô, quem tá fazendo um VSL, tá investindo ali tempo e dinheiro pra fazer, não quer ver na mão de outra pessoa, entendeu? Principalmente no começo, assim, o cara acabou de começar a escalar, outra pessoa vai lá, copia e escala muito mais. Isso era uma dor muito forte dos alunos, por exemplo, do Igor. Eu sempre ajudei eles no lançamento dele e eu via isso. Vários alunos inteligentíssimos faziam VSLs muito boas e porque eles não eram tão experientes em tráfego, eles acabavam perdendo aquela oferta pra alguém que era experiente e plagiava eles, entendeu? Então, quando eu trouxe o Cloaker pro mercado, a gente focou muito na parte de proteção contra plágio. Por quê? Porque o Cloaker, como ele faz uma análise de diversos parâmetros pré-definidos ali, ele consegue determinar se a pessoa tá vindo de um anúncio real mesmo, ou se a pessoa tá vindo de uma biblioteca de anúncios, de um AdSpy, ou de um compartilhamento de link. E a gente tá em constante sofisticação desse ponto, porque não era o ponto principal pra mim, isso, mas virou um dos ângulos principais da nossa ferramenta. E esse costume do mercado de ficar plagiando também sofistica as técnicas de plágio. Então a gente tá numa constante evolução, brigando com quem tá tentando plagiar. Então essa é uma função que ajuda muito o pessoal a ter constância para poder extrair o máximo possível do trabalho, né? E daí tem outras duas vertentes ali de performance que, quando eu percebi isso, foi quando destravou a gente de 6 para 7 dígitos na época. Porque hoje o pessoal faz 7 dígitos por dia. Uhum. Mas quando eu comecei a fazer 10 mil no dia, era muito dinheiro. Tipo, não era fácil fazer. E daí, quando a gente sempre fazia uns 600 mil por mês, 500, nessa faixa ali. E daí, eu aprendi que com o Cloaker eu consigo trocar o destino das campanhas enquanto elas estão rodando, sem ter que pausar. Porque geralmente o que a gente faz? A gente valida os criativos lá. Esses 3 criativos são os criativos validados. A gente escala, começa a escalar. Só que chega um momento que o criativo ainda tá bom e a oferta saturou. E daí o que o pessoal faz? Não, vou fazer uma lead nova, vou pegar o criativo validado, subir com a lead nova. Só que quando tu faz isso, tu pega um criativo validado e tu sobe pra um novo link de destino, ele volta pro aprendizado. Então a tua campanha que tá otimizadíssima ali, vendendo muito, pode ser que não venda. Quantos casos que tem de subir um criativo numa conta, vender na outra conta não vender? Então, tu tem que aproveitar o máximo possível dos ativos que você criou, que as campanhas são ativos. Então, o que tu faz? Com o Cloaker, tu consegue trocar o destino da campanha dentro do Cloaker sem mexer no Facebook, no Google e nas outras fontes de tráfego. Então, isso dá muita velocidade e constância para a operação. E uma coisa que é muito inteligente se fazer também é que, como você pode trocar o destino de campanha enquanto ela tá rodando, tu pode fazer uma campanha, mandar tráfego para múltiplos destinos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, digamos, tô vendendo um Nutra na Cartpanda aqui. Eu tenho o funil de VSL lá, no VTurb rodando, e eu quero testar um funil de quiz, um funil de advertorial, ou um funil de página de vendas direto. O que o pessoal geralmente faz? Sobe o mesmo criativo para 4 destinos diferentes, e daí não tem um teste AB com uma amostragem correta, porque tem a variação de campanha para campanha. O que tu faz com o Cloaker? Tu cria esse teste AB dentro do Cloaker, de até 20 URLs, e tu edita a tua campanha dentro do Cloaker e bota, eu quero que o meu tráfego seja distribuído entre essas 20 URLs ao mesmo tempo. E daí, pelo seu traqueamento, você vê qual página tá vendendo mais, e depois você troca todo o tráfego para a página que tá vendendo mais. Então, a velocidade e constância é muito isso, porque imagina que um cliente de vocês está rodando um VSL super escalado, de, sei lá, emagrecimento. E daí começou a cair um pouco o ROI dele. O que ele vai fazer? Vai testar novas leads, né? Só que é muito arriscado o cara simplesmente virar 100% para outra lead, porque ele pode parar de faturar de um dia pro outro, assim, só com essa troca. Então, o que o cara pode fazer? O cara pode pegar, criar um teste AB, mandando, por exemplo, 80% do tráfego para VSL que tá validada, que tá vendendo, e ele arrisca
20% do tráfego dele para validar 2 leads diferentes. Entendeu? E daí o tráfego dele vai 80% para ver se ele é validada, não vai perder tanta performance, porque já tá validada, e ele vai ter mais 2 amostragens, 2 ofertas ali rodando simultânea com a mesma campanha, e ele vai ver, pô, a oferta 3 ali tá performando muito melhor que a oferta 1 performava. O cara só edita, troca, bota 100% pra oferta 3 ali e continua mandando tráfego. Então isso acelera muito, sabe? Não tem que ficar pausando campanha, etc. E é sobre mais essa questão de probabilidade do que você não perde em relação ao que você ficar testando, e não é questão de tempo e dinheiro, praticamente, né? Porque o cara vai perder pouco tempo para ficar automatizando esse tipo de solução ali dentro do Cloaker, e ele vai perder pouco dinheiro, porque ele não vai ficar testando cada vez mais. Então eu vejo que é uma puta de uma solução boa. E o que você vê, quais são os principais canais de tráfego e aquisição que você vê que são os maiores, assim? É mais o Meta e o Google? Cara, Meta é o principal, o Google é o segundo, aí depois TikTok, eu acho, e daí tem outras fontes menores ali. Tem muito gringo entrando com fontes diferentes, que até que é uma oportunidade pro pessoal do Brasil, assim. Toda fonte de tráfego que a gente sobe lá é porque tem alguém utilizando. Então, recentemente veio umas fontes de tráfego novas lá que já estão disponíveis, que são gringos que vieram pedir pra gente pra disponibilizar. E se eles estão usando, também vai funcionar pra quem tá vendendo Nutra nos Estados Unidos. Então, vale a pena dar uma olhada. Aí, com certeza, né? Se tem pouca gente utilizando, o CPA e as métricas vão estar mais baixas também, porque o leilão vai ser menor. Exato. Então, eu vejo que, até a nível de comparação, como você tá diariamente com essa galera, qual que seria o canal principal para quem quer começar a vender na gringa? Porque eu vejo que tem gente que fala assim, que aqui no Brasil funciona muito para o Facebook, logo de cara. Você subir e ter resultados mais rápido no Facebook. Só que eu vejo que gente que tá rodando lá fora já tem uma preferência pelo Google com o YouTube. Então, qual que você, pela tua experiência, pelo que você vê no seu dia a dia, qual que seria o canal que você focaria se você estivesse começando? Ou para quem chegar e perguntar para você, cara, tô começando no Nutra, tô rodando na gringa, qual que é o principal canal de vendas que você acha que é melhor? Cara, o que eu percebo, tá? A maioria do mercado é Facebook, tá? Até na gringa, assim, todos os maiores clientes que rodam, inclusive com vocês, rodam no Facebook, tá? Tem alguns poucos que rodam no Google, porque o Google ele é mais difícil, né? Quem tá começando, eu recomendo que seja no Facebook, porque o Facebook ele é muito mais simples, digamos assim, e ele é muito mais barato do que o Google. E não é barato em relação ao CPC, porque o CPC é muito variável, né? Mas ele é muito mais barato pra tu acertar. O Google, pra uma campanha, uma conta ficar inteligente, tu tem que gastar muito mais, entendeu? Então, uma conta de Google também não é barata, é mais fácil de tomar bloqueio, porque o Google ele pega muitas coisas e penaliza as contas. Então, eu vejo que quem roda Google é um pessoal mais experiente, assim. Só que o pessoal que roda Google, eu percebo que tem uma lucratividade maior do que quem roda Facebook. Talvez por menos pessoas rodarem Google em relação a pessoas que rodam Facebook, né? Que todo mundo roda Facebook. Cara, e qual que você vê que é a hora certa da pessoa utilizar o Cloaker? Tipo, a pessoa tá começando a vender, já é a hora. Ou tipo, pô, é uma coisa imprescindível pra operação dela, tipo, mesmo antes dela vender, já conecta o Cloaker. Você acha que existe um timing certo? Existe a hora dela, tipo, pensar nisso? Cara, depende muito do caixa que a pessoa tem, né? Tipo, o cara tá começando ali, não, eu só tenho tantos reais pra investir em tráfego. Não faz sentido tu pegar uma solução pra se proteger se tu não tem nem dinheiro pra botar em tráfego, entendeu? Então foca em tráfego ali, foca no principal. Mas se você tá começando já a tua empresa ali de tráfego direto, com um pensamento que ela é uma empresa e que você tem caixa pra isso, eu acho que é burrice não botar. Por quê? Porque o Cloaker, se tu usa ele desde o início da tua conta, a tua conta desde o início vai ser uma conta white, entendeu? Vai ser uma conta tranquila, ela vai criar um score nas fontes de tráfego e conseguir muito mais limite de gasto de anúncio. Tu não vai ter problema com essas wave ban do Facebook. Então, o que acontece, tá? O Facebook, periodicamente, quando tem esses momentos mais sensíveis, como foi a pandemia, como foi eleições, ele fica muito mais restritivo em relação à análise. E ele não faz só análise momentânea do que tá rolando naquele momento. Ele faz uma análise de tudo que os anunciantes aprovaram antes para determinar se aquele anunciante era um anunciante de risco para aquele momento tá fazendo alguma coisa que eles não estão aceitando. Então, se tu botar desde o começo, a tua conta sempre vai ser white. Então, quando tiver uma análise dessa, tua conta não vai cair junto com a de todo mundo. Porque quando cai conta de todo mundo, a gente sabe, porque nos grupos começa, caiu conta de todo mundo, tá caindo aqui e tal. Mas depois que eu comecei a utilizar
o Cloaker na operação, cara, desde 2021 ali, que foi final de 2020 para começo de 2021 que a gente desenvolveu, eu não tomei mais bloqueio. Bloqueio por políticas. Já tomei bloqueio de atividade comum. Quando a gente mudou de escritório, por exemplo, deu um bloqueio na conta do meu sócio lá, que foi porque ele trocou de internet. Mas, só mandei o documento, voltou a conta, entendeu? Então, eu acho que desde o começo vale a pena colocar, se você tiver caixa. Se você não tiver caixa, não tem por que colocar. Coloca o dinheiro em tráfego, em outras coisas. Mas faz sentido desde o começo, principalmente por isso, tá? E outra coisa que você falou ali, em relação à constância, né, velocidade, o que me travava nos 6 dígitos? Era justamente eu ter que parar uns 3 dias do meu mês ali pra validar uma coisa nova. Porque a gente sabe que a gente não vai validar no primeiro dia, às vezes. Às vezes é 3 dias, às vezes é uma semana pra validar. E o mês sempre tem 30 dias, 28, 31, enfim. Mas tem 30 a gente tem 30 dias pra fazer o faturamento mensal ali. Então, se tu ficar perdendo 3 dias, depois tu perde mais 3, tu perdeu 20% do teu mês ali. E esse 20% é o que faz a diferença pra tu escalar mais. Então, foi isso que acelerou muito, sabe? Justamente poder trocar o destino de campanha enquanto está rodando. E é legal contar pra galera, tipo, não é exclusivo pra quem roda tráfego direto, né? Exato. A pessoa que tem um e-commerce, a pessoa que tem até, às vezes, um negócio local. Então, tipo, é aberto a todo mundo. Você vê quais são outros tipos de negócios que utilizam o teu Cloaker em vez de ser a galera do tráfego direto. Por exemplo, o Igão que a gente estava comentando antes. Eu já ajudei ele em praticamente todos os lançamentos dele, eu participei de alguma forma. E o penúltimo lançamento dele, a gente fez a captura de lead usando o Cloaker. Por quê? Porque a página dele poderia estar com alguma promessa de ganho de dinheiro da mentoria dele. Mas não por isso, tá? A gente usou muito mais pela questão de a gente poder testar a página de captura. Porque um lançamento, por exemplo, o expert vai lá, fica meses preparando, porque o lançamento, o pessoal que tá assistindo vê só o que a gente quer que veja, mas deve ter todo um pensamento atrás, toda uma estratégia que foi traçada para chegar naquele momento de captação de lead, né? Então, por que a gente utilizou? Porque o Igão queria testar uma página mais longa de captura e eu queria uma página mais curta. E daí a gente falou, beleza, vamos testar. Vamos subir a mais longa primeiro. A gente subiu, o CPL tava caro. Daí a gente falou, não, vou botar uma curta agora. A gente só trocou. A hora que a gente trocou, o CPA começou a cair, o CPL começou a cair. Por quê? Porque a gente viu que ela tava melhor. E se fosse um teste que eu tivesse que parar no meio da campanha para subir uma campanha nova, eu ia perder. Porque captação geralmente é assim, a gente já começa a captação sabendo o dia que a gente vai lançar. Então, tipo, a gente tem 15 dias, 20 dias para captar. Então, faz muito sentido usar em lançamento, porque tu consegue testar muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Cara, eu vejo que é uma janela curta ali e você não tem margem pra erro também, né? Não tem, porque tu preparou meses ali, fez todo o storytelling no Instagram pra lançar, enfim. Vai começar a captar, daí tem que erra e tem que ficar subindo campanha de novo, esperar gastar. Então a ideia é o quê? Subir campanha, subir todos os seus criativos ali e poder trocar o destino enquanto tá rodando. E daí tu consegue extrair a melhor performance do teu investimento em captação. Se você quer ficar ligado em mais conteúdos que a gente solta, segue a gente no Instagram, CatipanaBR, que a gente solta. Além de vídeos curtos e cortes para você sentir aquele gostinho de insights que a gente teve em alguns dos episódios, sempre fique ligado porque a gente solta integrações novas junto com a Catipanda, a gente solta novidades, lançamentos e até mesmo, se você quiser estar no podcast um dia, usa o checkout e o gateway da Catipanda, que eu tenho certeza que você, faturando pelo menos 2 milhões, você resgata a recompensa aqui do podcast e vem aqui contar a tua história e mudar muito mais vidas junto aqui comigo, para mais pessoas serem impactadas pelo mercado e também terem mais consciência do que vão fazer e o que vão vender e como vão vender no digital. Então, se inscreve no canal, salva a playlist, está pelo Spotify. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.